Olá, aluno! Voltamos, com o nosso bloquinho aí do nosso curso de Linux, o famoso sistema operacional aí, que vem destruindo nas provas de concurso, o tão temido Linux, que nosso curso não está sendo temido não, sim? Nós estamos detonando ele aí, fazendo muitas questões, trabalhando de maneira bem detalhada para você ter êxito aí nas suas provas, Bem, bloco passado estávamos falando sobre o quê? A parte dos diretórios do Linux, as pastas que compõem o Linux, Aí detalhei pasta por pasta, corrigimos questões e no início desse bloco vamos dar sequência à correção das questões, Então, coloca lá para a gente poder já corrigir mais uma questãozinha. Olha lá, um usuário utiliza sistemas operacionais de ambiente Linux para realizar as suas atividades diárias. A fim de utilizar um drive de CD-ROM, ele quer botar lá o drive, não é driver, drive, é o aparelho, Foi necessário realizar a montagem, aqui está uma palavra-chave, teve que fazer a montagem do dispositivo que por padrão ficou armazenado no diretório. Então, como eu disse, quando você conecta, você vai botar um drive de CD, tem que ser criado um arquivo de montagem, para o dispositivo, que fica até atrelado àquela pasta dev, onde ficam os drivers, Ele quer saber o nome dessa pasta. Eu mataria por aqui, montagem, Eu iria por essa palavra-chave aí. Vamos lá, letra A é TC, letra B, BIM, letra C, MMT e letra D, PWD. E aí, é TC? Não, ETC são os arquivos de configurações, do Linux. Letra B, barra BIM, também não. BIM são os arquivos binários, Os arquivos executáveis, os comandos, que ficam na pasta BIM, que são os comandos básicos, os comandos mais específicos dentro da SBIM. E tá aí a letra C, MNT, justamente por causa da abreviatura da palavra mount, montagem do dispositivo, ok? E a letra D nem existe como pasta, cuidado. PWD é um comando, lembra? O comando para exibir em qual pasta você está naquele momento. Print Work Directory, ou seja, mostrar a pasta que você está. Então PWD nem entra como pasta, ele viajou aí nessa alternativa. Tudo bem? Mais uma resolvida. Vamos a uma outra, olha lá. Acerca do sistema operacional Linux, assinale a opção correta. Letra A. No Linux, pode-se definir um caminho de diretórios a partir do uso de barras invertidas, diferentemente do Windows, em que são utilizadas barras não invertidas. Opa. Trocou, aluno? Está invertido, não é isso? O Windows usa barra invertida e o Linux a barra normal, Então essa aí não passa. Errada a letra A. Letra B, o Linux disponibiliza na barra de inicialização rápida recurso para desligar ou desligar o computador com maior velocidade, empregando o conceito de boot parcial da máquina. Bem, o candidato vê uma alternativa dessa, ele fica doido, Então deixa eu dar uma dica para você não ficar doido com o seu concorrente, você já eliminar. É um raciocínio muito simples. Lembra que eu falei que geralmente o edital não especifica um Linux, Então você não é obrigado a saber um Linux específico, uma distribuição específica, geralmente vem genérico. Se vier, são raros, aí basta você focar ele, de preferência instalar lá na sua máquina e mexer com os conceitos que a gente está estudando aqui, mas é muito raro acontecer isso aí. Então, como é genérico, qual o raciocínio que eu faria na prova? Ele está falando em barra de inicialização rápida. Barra é algo que está na interface gráfica, concorda comigo, aluno? Uma barra de menus, uma barra de ferramentas, Mas eu pergunto, o Linux não tem várias interfaces gráficas? Não é bem variado? Então, qual interface gráfica que tem essa barra? Qual lugar do Linux que contém essa barra? Tá vendo? É uma questão um pouco complicada, eu não tenho como saber em qual Linux tem essa barra. E outro conhecimento que eu poderia abstrair é o seguinte, quem tem barra de inicialização rápida é o Windows.
que é uma barra antiga. Do lado do botão iniciar do Windows, não tem uns atalhozinhos? Aqueles atalhozinhos se encontram numa barra chamada inicialização rápida. Por que ela tem esse nome? Porque para você abrir os ícones, os aplicativos no Windows, na área de trabalho, são 2 cliques, né? Na inicialização rápida, basta apenas um. Você clicou, ele já abre. Por isso tem esse nome, tá? Então, uma barra que eu desconheço em Linux, ele não pode nem cobrar, porque eu não sei qual interface gráfica que tem essa barra. E outra, o conceito está errado. Olha lá o que ele diz. Fala que é para ligar ou desligar o computador com maior velocidade. Não, empregando boot parcial da máquina. Geralmente, boot parcial é aquele modo de carregamento seguro, né? Que ele carrega apenas o necessário para geralmente dar manutenção no sistema operacional, modo de segurança, né? Então, tá errado. Caiu coisa de interface gráfica e não citou qual é, aluno já desconfia, tá? Letra C. O Linux tem a desvantagem com relação ao Windows de ser mais vulnerável a vírus de computador que se propagam com rapidez nesse ambiente, tornando os aplicativos lentos e infectando os arquivos. Não. É o contrário, né? O Windows tem a desvantagem de ser mais vulnerável do que o Linux, não é o Linux que tem essa vulnerabilidade, não. Letra D. Em ambiente operacional, o gerenciador de arquivos é utilizado para se visualizar a estrutura de diretórios e respectivos arquivos. No Linux, o Conqueror constitui um exemplo de gerenciador de arquivos. Tá vendo aí? E aí, o Conqueror é ou não é um gerenciador de arquivos do Linux? Sim, é um gerenciador de arquivos, como o Nautilus, né? Que nós já vimos aí no bloco passado, ok? E letra E, o diretório raiz do Linux é o C : Não. O diretório raiz do Linux é a barra, né? C : é usado no Windows. E segue mais questões. Mais uma aí, ó. No Linux, o sistema de arquivos apresenta-se hierarquizado de forma que se inicia no diretório barra e percorre um número arbitrário de subdiretórios de modo unifilar, sendo o diretório barra também denominado o diretório raiz. Aí, ó, de novo, né? Linux não utiliza essa barra. Linux utiliza a barra normal, né? Não é a contrabarra. E outra, tem um outro erro aqui, ó. Os subdiretórios de modo unifilar, ou seja, em fila. Não, geralmente você tem os diretórios em árvore, né? Você pode ter subdiretórios dessa maneira aqui, né? Ó, gerando aquele sistema de árvore. Não necessariamente de modo unifilar, é em modo árvore, tá? Então tem 2 erros na questão aí. Mas só de você saber a barra, aluno, você já mata a questão, né? Beleza? Gosta, né, de cobrar essa barra o examinador, não tem jeito. Aí, ó, outra questão. Vamos lá? Sobre armazenamento de dados, informações em sistemas Linux e Windows, lê as alternativas a seguir, essa é a alternativa correta. Letra A. O diretório raiz no Linux, a barra, assim como no Windows. Então, ele está dizendo que a barra, assim como no Windows, identifica o início da árvore de diretórios de cada disco rígido ou unidade de armazenamento no sistema. Não, porque o Windows não é assim. O Windows inicia pelo C : barra. Então, letra A está eliminada. Letra B, as partições de disco são divisões lógicas de um HD físico, que funcionam alocadas como unidades de memória principal. Opa, isso aqui está puxando aquela ideia da partição, aluno, lembra? Que eu posso simplesmente pegar um HD, dividir em 2, opa, deixa eu fazer um espaço maior aqui, ó. Tá vendo? Eu pego o HD, divido em 2, eu criei uma partição, lembra? Aí eu posso ter em uma partição Windows, na outra partição o Linux, né? Aí eu escolho qual sistema que eu quero entrar, com aqueles gerenciadores de boot que nós vimos, o Lilo ou o Grub, né? Então, partições de disco são divisões lógicas de um HD físico, bacana. Até aí, beleza. Só que funcionam alocadas como unidades de memória principal. Opa, examinador. Não é memória principal. É memória
secundária ou memória auxiliar. Vem aqui comigo. Memória principal, geralmente você tem memórias, né, principais duas, a RAM e a ROM. Basicamente são as memórias principais do nosso computador. O disco rígido, ele não é tido, não é classificado como memória principal. Tudo bem? O disco rígido é uma memória auxiliar, é uma memória secundária. Por quê? Porque um computador funciona perfeitamente sem um disco rígido. Eu posso operar um computador sem ter um disco rígido implementado nele. Mas aí você vai me indagar, professor, mas calma aí. O sistema operacional não é obrigatório? É. O computador sem sistema operacional não funciona. Ué, mas ele não está instalado no disco rígido? Está. Ué, então, como assim? Tá, mas o disco rígido não existe só ele como armazenamento de sistema operacional. Eu posso ter um computador que vem com SSD, que é um outro sistema de armazenamento, que é aquele dispositivo de estado sólido, com chip, com um pendrive. Eu posso armazenar um sistema operacional num CD. O Linux tem versões, distribuições que rodam direto de um CD, chamado de Live CD. Eu posso ter um sistema operacional armazenado num pendrive. Boto o pendrive na minha máquina e dá o boot pelo pendrive. Eu posso ter um sistema operacional armazenado na nuvem. Então, o HD, por ser substituível, ele não é considerado na informática como memória principal. Tá? Isso é visto na aula de hardware, né? Quando você vai estudar essa parte física da máquina, que você tem essa classificação toda aí. Perfeito? Então, eliminamos a letra B, vamos para C. Os diretórios, pastas de dados dos usuários em um sistema Linux, localizam-se sob o diretório Home, que por sua vez pode estar localizado em um servidor de arquivos remoto. E aí? Os diretórios dos usuários estão na Home, não está? Tá. A Home pode estar em um servidor, você tem uma máquina em rede e o servidor guardar a pasta Home para as máquinas poderem acessar? Sim, do mesmo jeito que pode estar na máquina local. Então, questão, tá aí, letra C. Ainda mais ele usou o pode, tá vendo? Não está falando que tá falando que pode estar no servidor, sem problema. Vamos achar o erro da D? Uma unidade de disco D, do Windows, necessariamente é um segundo disco rígido, diferente da unidade C. Então ele está falando que o D necessariamente é um segundo disco rígido. Não, necessariamente não. Isso aí vai variar de computador para computador. Tá? O D pode ser um pendrive, o D pode ser um leitor de Blu-ray, o D pode ser um DVD, não necessariamente um segundo disco rígido. Ok? Só o C que você tem certeza, que é a raiz. E letra E, em um sistema Linux, a identificação D, refere-se à unidade C do Windows. Não, porque o Linux não trabalha com essas letras, e quem refere à unidade C do Windows é a barra. Beleza, aluno? Tranquilidade? Ótimo. Então tá aí, fechamos os exercícios sobre essa parte de gerenciamento aí de arquivos. Pode ver na sua tela que a gente vai entrar agora na parte sobre as permissões de arquivos do Linux, não é isso? Então, vem cá. O que significa essa ideia das permissões de arquivos? É o seguinte, você como um usuário root, né? Você tem acesso a tudo, você pode fazer tudo na máquina. E você pode definir permissões para o que os usuários possam ou não possam fazer perante os arquivos no sistema. Então eu posso ter um arquivo lá no Linux, entrar nas propriedades dele e definir as permissões. O que pode e o que não pode ser feito com esse arquivo, né? No Windows isso é muito fácil de alterar. No Windows é botão direito no arquivo, propriedades, aba segurança, é só você ticar lá as permissões que você quer. O Linux até tem também via interface gráfica, você pode alterar pelas propriedades do arquivo usando o mouse. Mas, obviamente, o examinador não vai pedir assim. Para o Windows ele até pede, para Linux geralmente não. O Linux você vai ter que alterar as permissões pelo prompt de comando. Então, se você acha que já ficou livre do prompt de comando, não, ele vai retornar agora para você ir, tá? Você vai ter que saber, sim, operar o prompt agora para alterar essas permissões. Então, eu vou tentar passar no modo bem passo a passo, bem tranquilo, para a gente não ter problema e você matar essas questões. Essas questões derrubam muito candidato aí em prova. Tudo bem?
estão jogando lá na tela. Primeiramente, como eu vejo as permissões. Aluno, nós estudamos aí para trás que existe um comando chamado ls. Lembra dele? Olha ele aqui, ó, ls. Né? O ls é o list, não é isso? É onde você tem os arquivos, né? Da listagem dos arquivos. Só que ele aparece de modo simples quando você digita o ls. Então o ls, ele tem aí comandos opcionais, aquelas letrinhas que eu falei para você que complementam o comando. Então, ó, quando eu digito -l, ele vai exibir os arquivos, ó, igual está aparecendo aí, ó, mostrando detalhes do arquivo. E pode observar que aqui está as permissões, ó. Tá? Esse restante a gente vai ver para frente, esse número 2, esses paralelos aí que você está vendo, 4096, isso aí a gente vai ver daqui a pouco, ok? Vamos focar primeiro nessas permissões. Então, ó, essas letrinhas é justamente isso, as permissões desses arquivos, tá vendo? Então você vai ter que aprender a operar com elas, não tem como escapar, aluno, a gente vai ter que aprender. É difícil? Olhando assim você fala, meu Deus do céu, esse emaranhado de letras eu não vou aprender. Vai, que eu vou ensinar da maneira bem particular para você. Olha lá, vamos tentar pegar aqui com o meu slide, ó. As permissões de arquivos do Linux. Primeira coisa que você tem que atentar, aluno, é o seguinte, são os tipos de arquivos, ó. Foca aí para mim, nesse espaço que eu estou mostrando para você. Os tipos de arquivos é identificado por alguns caracteres. Por exemplo, quando você vê uma letra D antes das permissões, a letra D está te falando que o arquivo é um arquivo do tipo diretório, ou seja, ele é uma pasta. Você está alterando as permissões de uma pasta, perfeito? Quando você vê o hífen, né? Ou então tem provas que não coloca nada, está vazio, mas geralmente vem um hífen. O que é um hífen? Significa que é um arquivo comum. O que é um arquivo comum, aluno? É um arquivo de texto, é uma planilha, imagem, é um vídeo, é aqueles arquivos que nós criamos comumente no computador, ok? E se aparecer um L, o L está falando que o arquivo é um atalho, é um link, né? Como nós já vimos a criação de atalho, no Linux a gente chama de link. Onde que você vai ver isso? Vamos voltar à tela? Tá aí, ó. Pode observar, ó. Mostrar dois exemplos aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Tá vendo que aqui tem um D, ó, onde eu estou colocando pintinha de vermelho, tá vendo aí? Ou seja, D é diretório, dá uma olhada aqui, ó. Então, esses vídeos aqui, que você tá vendo, é uma pasta, é um diretório, ok? Pode ver que no arquivo de cima aqui, ó, vou colocar aí a bolinha vermelha para você, ó, tem um hífen, tá vendo, ó? Traço, tá vendo? Quer dizer que é um arquivo o quê? Comum, olha ele aqui, ó, vc.txt. TXT é um arquivo o quê? De texto, texto simples, né? Geralmente feito naqueles programas tipo bloco de notas. Então, conseguiu identificar? D, diretório, vem um hífen, arquivo comum, e se viesse um L, seria um link, tudo bem? Um atalho. Então, primeiro passo foi dado, é identificar o tipo de arquivo. Segundo passo, identificar os tipos de usuários. Eu quero ver primeiro com você aqui, ó, aí onde eu tiquei para você, ó. O que são os tipos de usuário? Nós temos 3 tipos de usuário, que a gente conhece como Hugo, tá? Você tem o proprietário do arquivo, ou seja, aquele sujeito que criou o arquivo, então ele é o proprietário. Você tem os grupos de usuários, tá? Ou seja, o Linux tem como você criar grupos de usuários no sistema operacional. Então eu crio grupos, aí eu posso inserir uma pessoa naquele grupo. Então se a pessoa estiver inserida naquele grupo, as permissões dela é representada pela letra G, tá? E usuário comum, que é representado pela letra O de others, né? O proprietário é U por causa de user, grupo de usuário G por causa de groups e usuário comum others. O que é usuário comum? É o usuário que não está inserido em nenhum grupo e não é um proprietário. É o cara comum, é o que não tem, é o orelha, dizemos assim, ok? Então, o Hugo, onde que você vai identificar isso? Vamos voltar? Você vai identificar da seguinte maneira, aluno. Deixa eu apagar aqui para você poder separar.
Você vai ter que dividir isso para mim na prova. Não tem jeito, você tem que saber isso. Quer ver, ó? A primeira letra nós não vimos aqui, que é o tipo de arquivo, que é uma pasta. Então tira ela. Pode observar que você vai contar os 3 primeiros caracteres, ó. RWX, você conta 3 e risca, depois do terceiro aqui do X, ó. Os 3 primeiros caracteres são as permissões do proprietário, do user. São as 3 primeiras permissões dele, ok? Depois você conta mais 3 caracteres, ó, o R, o hífen, o X, e puxa outro traço. Esse segundo aqui são os grupos. São as permissões dos grupos de usuário. Tudo bem? Aí depois não sobra mais 3, ó, R, hífen, X e termina aqui no X, ó. Aqui está a permissão de quem? Do others, dos outros usuários. Por isso que formou aí o Hugo, tá vendo? Então sempre faz isso. Isola a letrinha do usuário comum, quer dizer, do tipo de arquivo, e conta, ó, 3 letrinhas é o user. As 3 próximas, o grupo, e as outras 3, o others. Tudo bem? Perfeito? Entendeu na sua casa? Essa é a separação que você tem que fazer, tá? Agora a gente vai ter que entender o que seriam esses tipos de permissões, o que aquele R, aquele W, aquele X, aquele hífen faz. São as permissões. Então vem cá. Aquele R que está aparecendo lá o tempo inteiro é a permissão de read, ou seja, a permissão para ler o arquivo. Quer dizer que eu posso ler, a pessoa tem a permissão da leitura do arquivo. Quando é uma pasta, que a pessoa pode abrir a pasta, não é isso? W é a permissão vem de writer, que é escrever, só que na informática escrever é gravar. Então são as permissões que eu posso gravar o arquivo, fazer a gravação do arquivo, ok? E o X vem de execute, que significa o quê? Executar. São as permissões de poder executar o arquivo, fazer a execução do arquivo. Tudo bem? E o hífen não permitido é porque você não pode fazer aquilo, você não pode nem ler, nem gravar ou executar, tá? A leitura da pasta, pessoal, aliás, é quando você pode fazer a listagem dos arquivos, a leitura dela. O execute é o poder abrir e o write, gravar na pasta, seria colocar os arquivos, né, quando é relacionado ao diretório. Quando é arquivo, é o quê? Fazer a leitura dele normal, a gravação, ou seja, a alteração dele e a execução dele, ok? E o hífen não permitido, tudo bem? Então você tem o ler, você tem o gravar, o executar e o não permitido. Então voltando aqui, ó, olha lá, ó, o exemplo que eu dei, tá vendo? O primeiro usuário, o user, tem as 3 letras, ó. Então ele pode ler, gravar e executar. Tá observando aí? O segundo que eu separei aqui, ó, tem o R, o hífen, ó, aí na bolinha vermelha, né? E o X. O que significa aí essa permissão? O R, ele pode ler, o hífen ele não pode gravar, porque está no lugar do W, tá vendo? E o X quer dizer que ele pode o quê? Executar. Perfeito? E o terceiro é a mesma coisa, ó. Tem o R, que está indicando que ele pode ler, que seria o outro usuário. O hífen, ele não pode gravar. E o X, ele não pode executar. Tá vendo? Então eu fiz a leitura assim. RWX, ler, gravar e executar. R-X, só ler e executar. E o others, R-X de novo, só pode ler também e executar. Entendeu a ideia? Então, essas letrinhas, esses caracteres servem para isso, tá? Aí vem a segunda parte. Como que eu faço para alterar essas permissões, aluno? O comando para alterar as permissões é um comando chamado CHMOD, que vem de Change Mode, ou seja, alterar os modos de permissão. Aí você digita 3 números, ó. Por exemplo, meu exemplo aqui, 623, e o nome do arquivo que você quer alterar lá, studio.txt. E dá Enter. Aí ele vai alterar as permissões. Como que ele vai alterar? Tá vendo? Ó? Vamos aqui o exemplo. Se a permissão estivesse, ó, RWX, que é o proprietário, RWX, ou seja, o grupo, e RWX, o comum, ele ia passar a ficar desse jeito aí, ó. Tá vendo? Ia ficar RW hífen, hífen W hífen e hífen WX. Aí você entendeu, professor, como que vai ficar assim?
Aí é o seguinte, aluno, venha comigo que eu vou te dar uma boa e uma má notícia. Vou começar pela má notícia. Esses números que eu coloquei no exemplo, 623, faz parte de uma tabela de alterações, de permissões. Essa tabela são 8 combinações, vai do 0 a 7, tá gerando aí 8 combinações. Você teria que, na teoria, decorar essa tabela, saber o que o 0 faz, o que o 1 faz, o que o 2 faz, até o 7 faz. Só que na prática você não vai ter que decorar essa teoria. Eu vou mostrar para você uma maneira simples de você resolver sem ter que decorar. Eu vou mostrar a tabela só por desencargo de consciência, tudo bem? Então joga lá para eu mostrar para você a tabela. A tabela dos números é essa aqui, ó. Tá aí do seu lado direito da tela. 0 quer dizer que eu estou tirando as permissões, ó. Sem permissão. Não tem permissão para nada. O 1 é apenas para executar. Estou dando permissão só de execução, só do X. O 2 é o gravar. Estou dando a permissão só do W. Gravação, writer. O 3 é a soma de 1 com 2, então o 3 é gravar e executar. Quer dizer que eu estou permitindo a gravação e execução, sim? O 4 é a leitura, estou permitindo só ler o arquivo. O 5 é a soma de 4 e 1, então estou permitindo ler e executar o arquivo. E o 6 é a soma de 4 e 2, que é ler e gravar. E o 7 é tudo, ou seja, ler, gravar e executar, ou seja, eu estou permitindo geral aí, tá? Como é que você não vai ter que decorar essa tabela? Vamos lá. Vamos fazer o passo a passo aqui para você não ter que decorar a tabela. O passo a passo é o seguinte, aluno. Vamos lá. Eu coloquei o comando, não foi? chmod 623 e o nome do arquivo aqui, studio.txt, um arquivo comum. Primeiro passo, aluno, você vai dividir as permissões de 3 em 3, como eu já expliquei. Ó lá, tá vendo? Ó, RWX é um, RWX outro, RWX outro, tá vendo? Tá 3 em 3, ó lá. Cada conjunto de 3 letras e cada número do comando refere-se a um tipo de usuário. Então, ou seja, você tem o proprietário, que é o primeiro aqui, ó, o U, né? Você tem o G, que é o grupo, e tem o O, que é o others, por isso que formam o Hugo, né? Beleza, tá aí, você dividiu. Segundo passo, você vai fazer o seguinte, cada número desse aqui, ó, 623, está alterando um usuário. Então, olha só, esse 6 está alterando o proprietário, esse 2 está alterando o grupo e esse 3 está alterando o usuário comum, tá? Mas alterando o quê? Aí você vai para o segundo passo, ó. O segundo passo é você numerar cada conjunto de usuários para evitar de decorar a tabela. Como é que você vai numerar? Olha aqui, você vai colocar um 4 em cima do R, qual eu fiz aí, vai colocar o 2 em cima do W e 1 em cima do X. Sempre assim, 4, 2, 1, ó lá, de novo, ó, 4, 2, 1 e de novo 4, 2, 1, tá vendo? Isso é uma dica que eu tô te dando. Você vai fazer isso na prova, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, ok? Aí o que você vai fazer? Ele não digitou o 6 para o proprietário? Sim? Não digitou o 2 para o grupo e o 3 para o others, não é? Então vamos raciocinar. Desse 4, 2, 1 lá em cima, qual que gera 6? Qual combinação aqui em cima gera 6? É a soma do R e do W, sim? 4 e 2 formam o número 6. Então quer dizer que eu estou alterando o proprietário para apenas ler e gravar o arquivo. Eu estou tirando o X da parada. Perfeito? Agora dá uma olhada aqui no grupo. O grupo não digitou 2. Quem é o 2? O 2 é apenas a gravação. Ó. Tá vendo? Então eu estou permitindo que o grupo só grave, dando permissão só de gravação. E o 3? O 3 você concorda que é a soma do 2 com 1, que vai dar 3? Então eu estou permitindo o quê? Que o outro, né, o other, só pode o quê? Gravar e executar. Então as permissões vão ficar da seguinte maneira, tá vendo? Ó, terceiro passo, some as combinações, ou seja, o proprietário não foi 6? Quem é o 6? É o 4, que é o ler, mais o 2 de gravar. Sim? O grupo de usuário não foi o número 2? 2 não é gravar? Então só pode gravar. E o comum não digitou 3? 3 não é a soma de 2 gravar com 1 executar?
Então, 2 mais 1, 3. Então, as permissões ficam como, olha lá, ó. Quarto passo, reescrevo o resultado das permissões, olha lá, ó. O proprietário pode ler, gravar e não pode executar, tá vendo? Tem um hífen. O grupo não pode ler, pode gravar e não pode executar, olha lá. E o outro pode o quê? Não pode ler, mas pode gravar, pode executar. Então, o comando 623 forma esse resultado aí. Tudo bem? Entendeu até aí? Se não entendeu, eu vou reforçar com você. Pode ficar tranquilo. Isso é só um primeiro passo. Sei que é meio complicado para quem está vendo pela primeira vez. Se não, volta o vídeo. Mas eu vou te explicar, vou dar mais exemplo, com mais detalhes, a gente fazer as questões. Perfeito? Bem, só que o nosso tempo esgotou. Voltamos no próximo bloco. Vou dar mais exemplos sobre essas permissões para você pegar bem e não errar mais isso em concurso. Ok? Até daqui a pouco.